Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a matéria e seus modelos. Vamos começar? Então, os primeiros relatos sobre a formação da matéria. Então, a gente tem o Tales de Mileto, filósofo grego, lá antes de Cristo, acreditava que a água era a base de tudo. Aí o Anaximes, que também é um filósofo, acreditava que o ar era o elemento principal da componente de todas as coisas. Aí o Heráclito acreditava que o fogo era o elemento principal, pois transformava tudo que tocava. E o Empedócles já estabeleceu que a matéria era formada pelos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Aí o Aristóteles, de acordo com a interpretação dele, das concepções que o Empedócles já acreditava, disse que algumas características teriam esses 4 elementos e a combinação desses elementos dariam a origem a tudo que tem à nossa volta. Então o ar é quente e úmido, a água é fria e úmida, o fogo é quente e seco e a terra é fria e seca. Aí, esse conceito dos 4 elementos foi o que mais perdurou, até chegar à alquimia, lá no começo da Idade Média. Então o surgimento da alquimia entre os séculos 1 e 15 depois de Cristo, o alquimista buscavam diferentes combinações de metais na tentativa de obter ouro. E os alquimistas começaram então a fazer experimentos, para tentar alcançar o ouro. Como eles acreditavam que a matéria era a combinação daqueles 4 elementos, se eles pudessem modificar essa combinação, eles poderiam transformar qualquer coisa em ouro. E dentro dessa busca eles conseguiram desenvolver várias técnicas, como a destilação, várias vidrarias e equipamentos de laboratório que usamos até hoje. Nessa mesma época ali, lá dos filósofos antigos, a gente tinha o Leucipo e o Demócrito, que elaboravam uma teoria diferente, que não ficou muito famosa naquela época, que falava o seguinte, já dizendo sobre átomos, que a matéria era formada por partículas indivisíveis denominadas átomos. E aí, depois desse processo da alquimia, foi começar a retomar esse conceito de átomos. E aí a gente tem o Lavoisier, que estudou o princípio da conservação das massas, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então tudo que foi usado em massa lá nos seus ingredientes deve ter o mesmo valor de massa aos seus produtos. Aí o Proust, com a lei das proporções definidas, fala sobre a proporção exata que você precisa ter para a formação de uma nova substância. E aí o modelo atômico do Dalton, buscando aí essa ideia lá, dos gregos atomistas, falava o seguinte, que o átomo era maciço, indivisível e indestrutível. Depois da ideia lá do Dalton, que não conseguia explicar a natureza elétrica do que acontecia com os fenômenos da eletricidade, a gente vai ter o Thomson, mais ou menos 100 anos depois, fazendo uma atividade, aqui, um experimento, observando gases confinados dentro de um cilindro, e aí ele começou a observar que o átomo não é maciço e indivisível. E ele propôs então que era uma massa positiva com partes negativas incrustada, e foi aí que a gente começou a reconhecer os elétrons. Depois do Thomson, a gente vai ter o Rutherford fazendo esse experimento aqui, descobrindo então que o átomo ele tem um núcleo maciço e denso, em volta dele tem um grande espaço vazio e por ali estão circulando os elétrons de carga negativa. Contribuindo com os estudos de Rutherford, a gente vai ter o Bohr, que concluiu que os átomos emitem radiações em certos comprimentos de onda e em frequências determinadas. Então, os átomos se apresentam em estados de energia específica. Nesse vídeo, nós falamos sobre a matéria e seus modelos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!